Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Simular e Jogar Games. E estou iniciando aqui o compartilhamento com vocês de forma até muito gratificante, satisfatória. Estou iniciando o compartilhamento com vocês sobre uma série de vídeos trazendo conteúdos abordando o sobrevoo virtual sobre o Rio São Francisco. E esse caminho aí que eu estou percorrendo tem sido muito aprofundado, gratificante, e dessa forma aqui eu trago para vocês aqui o primeiro conteúdo que vai tratar de detalhes sobre o planejamento dessa grande aventura aí que eu estou percorrendo. E com isso eu sumarizei alguns detalhes aqui para que possa nos ajudar a orientar o raciocínio, o nosso bate-papo, né? Para que a gente possa explorar da melhor forma aí o que está sendo apresentado, ou o que está sendo falado. Inicialmente eu vou fazer algumas ressalvas sobre o conteúdo, tá certo, que vai ser apresentado. Vamos falar sobre o programa simulador de voo utilizado e a aeronave escolhida. Vamos falar sobre as bases utilizadas para o planejamento dos trechos de voo. Vou comentar com vocês alguns procedimentos gerais de simulação de voo que eu utilizo. E com isso a gente conclui esse conteúdo de hoje voltado para o planejamento desse sobrevoo virtual sobre o São Francisco. Então, pessoal, meu convite para vocês agora é esse. Embarque nessa jornada comigo e seja muito bem-vindo a bordo. Vamos lá! Então, pessoal, sobre ressalva dos conteúdos, eu tenho a apresentar o seguinte. A proposta do conteúdo apresentado nos vídeos é a diversão. Não há a intenção de transmitir, concluir ou pacificar ensinamentos sobre aviação, porque este locutor que vos fala é apenas um entusiasta, curioso e amador do assunto. É o que eu sou, né? Um entusiasta curioso, e estou gostando aí de me aprofundar nessa área de aviação virtual. Os aspectos narrados sobre temas históricos, geográficos e culturais nos vídeos são decorrentes de consulta de informações e fontes abertas, públicas e disponíveis na internet. Agora, qualquer eventual observação, de variados aspectos ou até mesmo sugestão de correção de dados por parte da assistência poderá ser registrada na área destinada aos comentários dos vídeos do canal, que vai auxiliar em eventuais correções. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos e divirtam-se. Pessoal, sobre o programa simulador de voo que eu utilizei e a aeronave que eu escolhi para essa jornada virtual aí sobre o Rio São Francisco, eu tenho a dizer o seguinte. Eu vou utilizar o Microsoft Flight Simulator, tá certo, 2020, e eu tô conseguindo utilizar esse programa por meio de um pacote da Xbox, um pacote Xbox Pass voltado para PC. E com isso eu pude acessar aí o programa. E a principal vantagem de utilizar o Microsoft Flight Simulator são explorar o detalhamento de cenário, né? Isso aí, diante de tudo que o programa, acho que o detalhamento de cenário é muito bacana, nos dá aí nos permite aproximar da realidade. A aeronave escolhida foi o Cessna 172 Skyhawk. Quando eu comecei a me atrever aí nessa jornada de simulação pelo Microsoft Flight Simulator, o tutorial ali de treinamento ele é oferecido pelo Cessna 152. Só que em visualizando essa possibilidade de fazer conteúdos, explorando aí detalhes de cenário, de ambiente, de regiões, principalmente no voo VFR, eu visualizei no Cessna 172 a vantagem de ter o piloto automático que regula em altitude e direção de proa
Isso dá uma boa liberdade para conduzir aí o conteúdo e falar ou seja, conduzir uma jornada, um voo virtual e também estar conversando sobre alguns aspectos daquilo que está sendo visto. E o Cessna 172 Skyhawk me parece que é ideal para iniciante, que é o meu caso, né? O Cessna 152, ele é o proposto pelo Flight Simulator para começar, e o Cessna 172, além dele ter umas características bem parecidas com a do 152, ele tem essa vantagem do piloto automático. Então é por isso que eu escolhi o 172. E ele se adaptou muito bem aí a essa proposta de voar pelo regulamento visual, né, que é o voo VFR. Uma observação que eu faço é o seguinte: os voos eles serão exibidos sem conexão com plataformas de coordenação virtual como o IVAL, por exemplo. Aqui até redundou aqui o voo, né? Mas enfim, eles não haverá conexão com coordenadores virtuais. E o IVAL é uma baita plataforma, não sei se vocês conhecem, né? Quem está vendo aí, se já teve a oportunidade de voar com o IVAL, permite aí simular no detalhe, né, toda a coordenação de partida, taxiamento, identificação de posição, pouso, e pelo que eu tenho acompanhado aí de outros youtubers mais experientes, é um baita recurso aí para tornar a experiência virtual mais próxima da realidade possível. Mas eu não vou usar essa conexão com o IVAL, tá ok? Sobre as bases utilizadas para o planejamento dos trechos de voo, eu tenho a dizer o seguinte: eu me apoiei no aplicativo Little Navmap. Esse aplicativo ele tem muitas possibilidades de integração, inclusive ele se integra com o Microsoft Flight Simulator e ele tem outras possibilidades de integração. Me parece que ele é de fácil utilização, a gente vai se habituando com ele e fica bem prática ali a forma de utilizar todas as disponibilidades ali do aplicativo. Ele é gratuito, tem essa grande vantagem, e ele também tem vários conteúdos, existem vários conteúdos com dicas de uso produzidos por youtubers. Eu até aqui aproveito para agradecer vários youtubers que compartilham seus conhecimentos para utilizar aí o Little Navmap, e me ajudou muito no aprofundamento do uso desse aplicativo. E aqui eu coloco também a observação que não houve necessidade de utilizar rota especial para a aeronave nos trechos do percurso que eu escolhi. E eu vou mostrar para vocês com mais detalhe isso à frente. O percurso total, né, para percorrer, para fazer o voo simulado sobre a região do São Francisco, ele está dividido em 7 trechos. Tem duração máxima aproximada de 2 horas, nas jornadas da manhã e da tarde, e ele está sendo feito sobre a regra de voo visual, ou seja, é um voo VFR. Pelo menos daquilo que eu estou entendendo, né, pessoal? Pelo menos daquilo que eu estou estudando até agora, eu entendo que é um voo VFR, é um voo de dia, né? E com a intenção até de explorar ao máximo o aspecto turístico também da proposta aí de sobrevoar o São Francisco. E foram escolhidos aeródromos ativos no site IceWeb. Tem inclusive uma rota que, ao final dela, tem um aeródromo bem na cara do final do trecho, mas como ele não estava ativo no IceWeb, eu fui obrigado a escolher um outro aeródromo para pousar, para finalizar o trecho um pouco mais afastado da rota. Mas isso tudo é para eu poder explicar para vocês aqui que houve um planejamento, né? Isso aqui é um conteúdo que não está sendo jogado aqui para que se possa, né, interagir com assistência ou com aqueles que se interessarem. Isso é para mostrar para vocês que realmente teve toda uma preparação, um estudo
respeitadas as minhas condições e dentro de tudo que eu estou aprendendo. Essa aqui é uma visão geral das rotas, né? Ou dos trechos. A rota geral é essa daqui. Nós vamos sair de Araxá, tá certo? Na verdade, a gente vai percorrer um pouquinho para baixo aqui na região da Serra da Canastra. Vamos sobrevoar a nascente do São Francisco. Vamos percorrer essa parte sul aqui da região do São Francisco até aproximadamente aqui a altura paralela com Belo Horizonte. Na verdade, tem um município aqui chamado Doresópolis, se não me engano. Vamos prosseguir na direção de Três Marias, seguindo o São Francisco. Vamos estar com a proa direcionada para norte. Vamos sobrevoar a região de Juazeiro, Petrolina, percorrer Paulo Afonso, já lá no extremo norte do Rio São Francisco, e vamos chegar finalmente até a sua foz. Então, esse trecho aqui, reparem que pesquisando o site IceWeb, eu fiz questão de verificar se eu não seria obrigado a adotar alguma altitude ou alguma direção balizada pelas rotas especiais, né? O que me obrigaria a, de repente, até que a minha intenção é de sobrevoar o São Francisco. Mas se eu tivesse que entrar numa dessas cartas que balizam as rotas especiais, provavelmente eu teria que obedecer à regra. Mas não foi o caso. Isso me deixou com alguma liberdade para planejar a altitude em função ali do sobrevoo da região do São Francisco. Então é isso aqui, o traçado geral é esse. A gente sai da região sul, em Minas Gerais. Num determinado ponto aqui, vamos subir, acompanhando o Rio São Francisco. E lá em cima, nós vamos terminar na foz. Tá certo? Então são ferramentas aí muito bacanas para que a gente possa fazer um planejamento de voo o mais próximo da realidade possível, mesmo para mim que sou iniciante. Esse é um exemplo, pessoal, eu não sei se vocês já conhecem, esse é o exemplo do aplicativo do Little Navmap. E aqui, ó, eu estou com o primeiro trecho que vai de Araxá até Abaeté, exposto no aplicativo. Reparem que o aplicativo a gente consegue selecionar a aeronave, a gente consegue montar um plano de voo com todos os parâmetros da aeronave e dos detalhes da rota estabelecida. O aplicativo ele tem várias funções, aparentemente parece poluído, mas aqui é possível fazer, digamos assim, aplicar um filtro para que apareça só aquilo que é necessário. Aqui, por um acaso, se não me engano, estão alguns pontos relativos a ILS ou VOR, que no meu caso aqui nem precisaria, porque o voo que eu vou fazer é VFR. Está vendo aqui? Ó, plano de voo, altitude, a identificação dos pontos, e isso aqui tudo a gente vai traçando. E cada ponto desse aqui, nesse caso do primeiro trecho, eu fui pontuando, né? Eu fui marcando conforme o traçado do Rio São Francisco. Porque como aqui eu estou numa tela, digamos assim, uma imagem, não é possível fazer o zoom. Mas durante o voo, nos próximos vídeos, eu vou mostrar isso com muita clareza, vai ficar bem fácil de ver. Então foi essa a proposta. E aqui tem até uma linha, aqui seria, a previsão é sairmos de Araxá, percorrer o Rio São Francisco na direção da nascente, entrar na Serra da Canastra, fazer o sobrevoo do São Francisco na parte sul, na altura de Doresópolis, realmente, ó, a altura de Doresópolis, que está paralela aqui com Belo Horizonte, já fazemos a mudança de proa para o norte, de forma que vamos encerrar o primeiro trecho aqui no aeroporto de Abaeté. E o alternativo, ele é traçado também, o Little Navmap permite fazer o traçado do aeroporto alternativo. Aqui já é dado automaticamente a direção de proa, a distância entre cada ponto. E aqui interessante nesse demonstrativo aqui, é possível a gente enxergar
a altitude que a aeronave vai estar percorrendo em relação ao terreno. Repare aqui que eu saio de uma altitude de 3.266 pés, aqui no aeródromo de Araxá, alcanço um ponto, né, que é o ponto do alcance da altitude de cruzeiro, o toque. Inclusive o próprio Little Navmap, de acordo com as condições estabelecidas na aeronave de velocidade, ele já sugere um ponto de toque. E aqui, pelo terreno aqui, ó, eu enxerguei que a primeira altitude de 5.500 pés é uma altitude adequada. E depois, obviamente, eu vou baixar aqui para 2.500 pés. Eu não registrei isso aqui no Little Navmap, mas é possível baixar porque aqui o terreno ele já fica, na verdade vai ser para 3.500, desculpa. Depois desse ponto aqui, após a nascente aqui, próximo a esse ponto eu vou baixar para 3.500, porque o terreno ele já se comporta de outra forma. Inclusive ele dá uma altitude de segurança. Ó. Essa altitude vermelha aqui são altitudes de segurança. E com isso a gente consegue fazer o planejamento de voo o mais próximo da realidade possível. Bom, essa aqui é uma planilha que eu utilizei depois de ter selecionado cada trecho. Eu tive a curiosidade de saber como que seria o consumo do combustível. E acabou que, montando a planilha para este planejamento, eu tive aqui também uma noção de distância geral percorrida e o tempo também total empenhado. Então aqui nós temos o seguinte, para o trecho 1, por exemplo, saindo de Araxá para Abaeté, a minha distância da origem ao destino está em 191 milhas náuticas. O tempo da origem até o destino está em 95 minutos, que inclusive o Little Navmap me deu. Está aqui, ó, 191 milhas náuticas, 1 hora e 35, 95 minutos. Como a distância do destino até o aeroporto, o aeródromo alternativo é 29 milhas náuticas, eu calculei, de acordo com a velocidade da aeronave, em torno de 100 nós, um tempo previsto para chegar até o alternativo. Aplicando o tempo extra a um total de tempo gasto, eu consegui chegar a uma fórmula para poder avaliar a necessidade de consumo. Então aqui, repare, o meu tempo total, considerando o tempo extra e mais o tempo da origem e destino e mais o tempo gasto para o aeródromo alternativo, o meu tempo total nesse caso aqui ficou em 157,4 minutos. O consumo dessa aeronave, do Cessna 172, previsto aqui de dado de manual, ou pelo menos de dado disponível aí sobre a aeronave, ele tem um consumo previsto de 30 litros por hora, tá certo? O meu consumo previsto, então, se ele faz 30 por hora, já que o meu tempo total é 157,4, o meu consumo previsto nesse trecho aqui vai ser de 78,7 litros. Considerando que a capacidade da aeronave em litros é 230, eu enxergo para este trecho aqui uma necessidade de abastecimento de 34%. E conversando com uma pessoa minha conhecida, que tem uma grande experiência em aviação, quando eu mostrei para ele essa proposta, né, de sobrevoar o Velho Chico de forma virtual, quando eu mostrei para ele essa planilha, ele já me advertiu. Ele falou, olha, como é que vai ser o seu voo? A sua proposta o que é? Um sobrevoo turístico, é um sobrevoo, né, pessoal. Eu não estou atendendo nenhuma necessidade de ninguém, eu não estou carregando, eu não vou aqui ser contratado por alguém para levar. Então ele me sugeriu até o seguinte, o ideal, né, apesar de eu ter feito todo esse cálculo, essa necessidade percentual de abastecimento por trecho,
ele até me orientou o seguinte: sempre abasteça 100%. Você sai com sua aeronave plena. Até que você não tem preocupação com, com, com peso de bagagem, vai ser só você, talvez seria um outro companheiro, a simulação seria nisso. Perfeito, eu concordei. Então, por segurança, tá certo? Embora eu tenha feito todo esse cálculo aqui, se fosse uma condição real de eu estar fazendo uma filmagem, né? Eu vou fazer aqui uma filmagem, vou compartilhar no YouTube, né? Então seria uma filmagem para questões pessoais. Eu com certeza eu concordo e realmente a intenção é sair com a aeronave plena, 100%. Mas fiz esse cálculo para ter uma noção. E reparem que nenhum trecho, por mais longo que ele seja, a minha necessidade de abastecimento supera 42%. Então, a proposta do planejamento dos trechos, ela foi acredito que foi muito bem pensada. E, inclusive, os tempos totais aqui, ó, eles não superam 2 horas e 15 minutos, por exemplo. O maior tempo que eu tenho aqui de voo vai ser esse aqui, no trecho 4, que eu vou sair de Guanambi até o aeródromo de Barra, eu estou gastando aqui 2 horas e 10. E acredito que para fazer uma jornada dessa sequenciada, né, por vários trechos, voo de manhã, voo à tarde, descansa, voo no dia seguinte, voo na tarde seguinte, eu acredito que, eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Numa aeronave dessa daí, por mais que ela tenha piloto automático, é uma aeronave que o espaço é restrito. Me pareceu que foi oportuno, eu acho que estaria adequado para a realidade, né? Vocês fiquem à vontade para comentar. Então, eu acredito que estaria bem, porque reparem nesse caso aqui, o primeiro trecho vai de Araxá para Abaeté. Então eu saio de manhã, já que o tempo aqui está previsto em 1 hora e 1 hora e 30, né? Aqui, 1 hora, perfeito, 1 hora e 35 minutos. Então que eu saia 9h30 da manhã ou 10 horas, eu vou estar chegando no máximo até meio-dia, ou 11h30, sei lá. É o tempo de almoçar, verificar a aeronave e retomar o próximo trecho por volta das 2 horas, 2h30. E aí reparem, o próximo trecho da tarde ele já tem 100 minutos, dá 1 hora e 40. Então eu sairia 2 horas ou 2h30 e estaria chegando no máximo até 16 horas no próximo aeródromo. É o tempo de também pousar a aeronave, fazer as verificações, né, fazer as avaliações e descansar para o dia seguinte. Então eu acredito que essa jornada, considerando aqui a minha visão sobre esse tipo de proposta, estaria adequado. O que vocês acham? Fiquem à vontade para comentar. E ao final, pessoal, olha aqui, ó, aqui o total, né, a conclusão. Depois de ter feito toda essa jornada sobre o Rio São Francisco, eu terei percorrido 1.467 milhas náuticas, que corresponde a 2.716 quilômetros, pouco mais de 2.716 quilômetros. Essa distância, ela inclusive está coerente com a dimensão, a dimensão estimada, a extensão estimada do Rio São Francisco. Ele tem em torno de 2.830 no total. E eu vou estar percorrendo 2.700. Por que deu menos? Porque eu não vou fazer exatamente o traçado dele, né? Por mais que eu esteja sobrevoando a região, ele faz curvas que eu vou estar fazendo reta. Então, por isso que deu menos. O tempo total, considerando origem e destino, né, sem contar o alternativo, o tempo total, eu vou percorrer 760 minutos, o que dá um total de 12 horas. Então, essas 12 horas aqui, essas 12 horas e 30 minutos, deu 12,6. Vai dar umas 12, em torno de 12 horas e 30. Esse tempo aqui, ele está distribuído em 7 trechos. Estão vendo aqui? O último trecho ele vai de Paulo Afonso até Arapiraca, porque eu saio de Paulo Afonso, vou até a Foz, retorno para Arapiraca. Então reparem que é uma jornada que teve que ser dividida em vários trechos. Só de planejar isso daqui eu já entendi a grandeza da proposta, né?
e até nem sei se alguém já teve a curiosidade de voar dessa forma, né? E eu digo para vocês que o estudo do projeto foi tão bacana, tão empolgante, que eu já visualizo até de fazer essa viagem de carro. E aqui eu tenho nessa minha planilha alguns macetes, né? A conversão de galão americano para litro e a conversão de quilômetro para milha náutica. Isso aqui é só para mostrar para vocês aqui um pouco da minha meticulosidade do trabalho. E aqui, pessoal, eu sei que a gente tem que apresentar um planejamento de voo, né? Cada planejamento de voo tem que ter um formulário, mas eu considerando que o meu estudo, né, o uso do Little Navmap, mais o estudo relativo a combustível e visualização de tempo e distância da rota, já me deram uma boa noção de voo. Então eu não vou apresentar para vocês aqui antes de cada voo, esse aqui é o meu planejamento, tá aqui, eu assinaria. Não. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu tenho ciência de que é necessário fazer um planejamento, aliás, é necessário fazer o registro de um plano devidamente assinado, tá certo? Eu tenho ciência disso. Eu, inclusive, nesse endereço aqui do YouTube, esse youtuber aqui, ele faz uma exposição muito legal sobre a forma de se planejar um voo. E esse aqui, inclusive, é uma proposta, né? Um plano de voo apresentado, ele tem esses dados: identificação da aeronave, o piloto, a data, está partindo de onde, vai para onde, velocidade, qual o número do voo, a distância a ser percorrida, o tempo, né? Outros dados aqui de início, de decolagem e pouso, enfim, frequências. Aqui as pistas, né, de onde que vai sair, de onde vai ser feita a decolagem, qual é a pista, qual é a altitude, algumas observações e os pontos, né, os pontos a serem percorridos, que nesse caso do VFR se aplicam muito bem, né, por onde que vai passar, qual é a proa, qual é a distância, qual é o tempo, o tempo restante para se chegar, enfim, tem vários itens aqui, eu sei disso, mas eu não vou me preocupar por isso, porque pelo fato de eu ter, por isso que eu já falei para vocês, eu fiz aqui tenho um planejamento geral, apoiei o meu planejamento no aplicativo Little Navmap, então, enfim, eu não estou jogando aqui nada, não estou chutando nada, estou tentando fazer a coisa mais meticulosa dentro do meu nível de experiência, mas realmente eu vou dispensar o preenchimento de um plano de voo. Em outros voos simulados que eu fiz de pequena duração, por exemplo, de Juiz de Fora até Paraty. É um voo ali que dá em torno de 2 horas, acho que um pouquinho mais. Aí realmente eu fiz a questão de preencher, né? Fiz lá joguei aqui os pontos para ter essa noção de como que seria o preenchimento, que também faz parte da dificuldade, né? É um documento importante e, enfim, a gente sabe que ele existe para auxiliar aí a navegação e também para auxiliar a proposta do voo. E aqui é interessante, eu tenho uma cola, né? O voo, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A direção geral de voo, ela está partindo aqui para leste. Minto, exato, para leste. Então eu saio de um ponto, a minha tendência é sempre ir para leste. Eu sempre estou compreendido entre a proa 0 até 179. E com isso, a minha altitude em pés, ela é ímpar. E como o voo VFR, ela é fracionada em 500. Então, por isso que as minhas altitudes sempre serão ou 5.500 ou 3.500. Então, essa colinha aqui me permitiu avaliar também essa proposta de planejamento. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a intenção de mostrar para vocês aí como que foi concebida a ideia. E aqui também, para me defender um pouco de que a coisa não está sendo chutada, né? Eu vou estar produzindo os conteúdos aí de sobrevoo nos trechos ali que foram mostrados. Mas só para que vocês tenham uma noção, eu tô soltando esse vídeo aqui agora falando de planejamento, mas na verdade eu visualizei a ideia lá no dia 3 de agosto. O primeiro arquivo que eu produzi, que me ajudou a fazer todo esse cálculo, toda essa
visualizar toda essa rota que ia a ser percorrida, todos os trechos. Eu comecei a visualizar o assunto lá em 3 de agosto e só agora que eu estou me sentindo em condições de começar a soltar os conteúdos, porque realmente exigiu muito estudo. A gente que se interessa pela simulação, né, não se trata aqui de conduzir como se fosse um jogo, não é um jogo, né? Eu acredito que toda essa gama de ferramentas, de aplicativo, de oportunidade, de conhecimento que existem aí no YouTube sobre essa área da aviação, ele permite que a gente faça uma coisa mais elaborada. Como foi o que eu te falei para vocês, a intenção é a diversão, mas eu acho que esse ramo aqui do voo virtual, do voo simulado, ele é muito amplo, é muito apaixonante e a gente vai ficando cada vez mais atrevido, digamos assim, e fazer um estudo mais meticuloso. Então isso aqui é só para vocês mostrar, é só para mostrar para vocês a gama de conteúdos que eu fui produzindo para chegar no trabalho final, para poder visualizar, para visualizar essa rota aqui final, né? A rota final de sobrevoo de São Francisco, dividida dos seus trechos. Eu realmente passei por vários estudos, tá ok? E aí sim, pessoal, sobre procedimentos gerais de simulação de voo, ou seja, como que eu vou lidar com a simulação de voo, considerando as minhas peculiaridades pessoais aí. É óbvio que a gente quer, que eu particularmente, eu quero fazer uma simulação mais próxima da realidade, mas também existe a minha limitação de iniciante. Se eu ficar esperando, né, não, eu vou esperar aqui se eu dominar tudo da melhor forma, como se fosse um piloto mesmo, para fazer uma simulação, a gente não faz nada, né? Você tem que, eu acredito que digamos assim, é um misto aqui de poder colocar uma prática em execução de acordo com aquilo que se vai aprendendo. E nesse caso aqui, da exploração do ambiente virtual da região do Rio São Francisco, foi muito oportuno escolher esse tema, porque eu pude, com a minha limitação atual, tá certo, de iniciante, motivado por fazer essa exploração da região de um voo virtual do Rio São Francisco, eu pude fazer já enxergar muito de como que seria essa situação na prática. O simulador, o Flight Simulator, ele permite fazer, a gente pode pilotar de uma forma fácil ou até mais difícil. Durante os vídeos eu vou reduzir essas dicas do programa ao máximo de acordo com o meu nível de aprendizado, né? Mas algumas coisas vocês vão ver que ainda vai estar na tela para facilitar o meu voo, porque também não vou ficar decolando uma aeronave e arriscando a cair ela, né, sem necessidade. Então eu reduzi as dicas do programa ao máximo, respeitada aqui a minha limitação de iniciante. Aliás, com relação até a comunicações de coordenação, eu digo para vocês que eu ainda estou aprendendo, eu não domino isso. E nesse caso eu vou me valer do assistente virtual do Flight Simulator, né? Porque eu já aprendi, né? Eu tive a oportunidade de ver aí companheiros no YouTube que ensinam muito sobre a fraseologia, sobre a coordenação, e eu tive a oportunidade de ter um ensinamento básico que diz o seguinte: a comunicação de coordenação, ela passa por indicar quem a gente é, né? A gente tem que se identificar para dizer quem nós somos, qual é a nossa aeronave. Ela passa também para dizer onde que a gente se encontra, e ela também tem que, nessa comunicação de coordenação, eu tenho que deixar claro para onde eu vou, ou seja, quem sou eu, onde eu estou e para onde eu vou. Isso é fato. Dessa forma eu sei que se fosse para me safar numa situação de emergência, eu comunicaria lá: coordenação aeródromo Araxá, aqui Papatango, Mike Hotel Charlie, voo 0100, encontro-me na posição tal e estou indo para a posição tal. Não é a linguagem mais adequada?
não é assim que os grandes profissionais se comunicam, mas reparem que eu já me safaria, né? Mas então, como eu estou ainda estudando, né, foi o que eu falei para vocês, se eu for para esperar eu ser um expert, dominar todos os componentes aí da aviação mesmo, para depois para fazer alguma coisa, acho que a gente não faz nada. Então, mesmo explorando aqui, né, de forma ousada um sobrevoo grande sobre o Rio São Francisco e não sabendo as comunicações, eu tenho a oportunidade de me valer do assistente virtual do programa. Então é nele que eu vou me valer. Então qualquer dúvida, qualquer erro aí durante os próximos vídeos, eu já peço a devida compreensão. E no caso, pessoal, foi escolhido o voo pela regra visual, né, o voo VFR, ele foi bem adequado para essa rota de sobrevoo do Rio São Francisco. Por quê? Eu estou vendo o seguinte, eu sinceramente de momento eu me sinto muito tranquilo e bem assim atendido, né, na parte da diversão de poder sobrevoar, fazer um voo simulado com uma aeronave dessa, que é o 172 Skyhawk, porque é uma aeronave de baixa altitude, é uma aeronave que permite já simular uma experiência de voo, e eu acredito que o voo sobre a regra visual é um voo muito, muito apaixonante, né? A gente poder planejar uma rota, verificar, visualizar os pontos que vai ser passado, depois fazer isso no voo e comparar no terreno, acho que isso aí dá uma sensação de retorno muito legal. E essa rota escolhida do Velho Chico, né, de sobrevoar o Velho Chico, tem muito ponto bonito, tem muita paisagem legal. Então, eu acredito o seguinte, eu não sei, digo para vocês, eu não sei se eu vou me estimular em curto prazo ou até médio prazo de me atrever aí a estudar uma pilotagem de Airbus, né, que vai a 28 mil pés. Por quê? Porque até vendo mesmo vídeos de outros YouTubers, eu vejo que o pessoal decola a aeronave, aciona, opera ali toda a parte de aviônica ali do cockpit, opera todos os comandos, decola, assume o cruzeiro. Aí até na hora que ele diz, não, deixa eu mostrar aqui a câmera externa, a gente só vê nuvem. Então assim, é um voo legal, é uma experiência legal de pilotar aviões de grande porte, mas não vai ser o voo VFR, vai ser ali o voo por instrumento, o ILS, se não me engano, né? E essa oportunidade de fazer o voo ponto a ponto, marcando no terreno, né, toda por onde que se vai passar e depois fazer a comparação durante o voo é muito legal. E essa rota escolhida aqui, ela explorou muito bem em detalhes tudo isso daí, porque eu já vi que os pontos são muito detalhados pelo simulador. E essa aeronave 172 Skyhawk, o Cessna 172, ele, apesar de ter ali o benefício do piloto automático, mesmo assim com o piloto automático a gente vai comparando o tempo todo. Pô, eu estou que ponto? Eu estou passando por cima da rodovia tal. Ah, eu estou passando aqui por tal localidade, cidade tal. Então, essa aeronave permite fazer bem esse tipo de comparação. Com relação às câmeras externas, pessoal, quando eu faço aqui, tendo praticado esse voo virtual, na hora que eu aciono a câmera externa, até para ver a paisagem, né, curtir a paisagem da melhor forma, eu entendo que isso atrapalha um pouco o realismo, porque a gente estando no cockpit, você não vai ficar para fora para ver digamos assim, o mundo aberto como a câmera externa permite. Então, nos trechos que eu vou estar sobrevoando, eu vou utilizar a câmera externa de forma mais restrita possível. Por exemplo, não vou usar drone, só vou usar a câmera externa, e assim mesmo eu tentei até configurar para que eu tivesse um ponto fixo, que seria o caso, né? Então aqui, considerando a aeronave aqui que está de exemplo, eu teria uma câmera externa na frente da aeronave, uma câmera externa na ponta da asa esquerda e na ponta da asa direita, talvez uma na cauda. E olha que eu nem sei como é que seria isso, né? Qual é o custo disso,
como que seria a instalação, se a aeronave tem capacidade de permitir a instalação de todo esse dispositivo, mas enfim, para poder não ficar aquela coisa, digamos, fora de contexto, né? Mas eu entendo que também para o espectador, para quem tiver a curiosidade de acompanhar o voo, é óbvio que precisa ter essa visualização, né? Ninguém vai ficar aqui restrito, amarrado num cockpit da aeronave, podendo explorar até a critério sobre a proposta da diversão, podendo visualizar o ambiente. Mas eu deixo claro isso porque a minha intenção é tentar aproximar de como que seria a experiência de um piloto ali operando simplesmente do seu cockpit. Mas vou utilizar as câmeras externas que são disponibilizadas pelo simulador, até para dar permitir um entretenimento e uma diversão melhor de quem estiver assistindo os vídeos. E eu posso dizer para vocês o seguinte, pessoal, houve um tempo grande, então, como eu já tinha falado, de preparação e estudo para esse projeto. Além de eu estar o tempo todo aí avançando, né, partindo do tutorial básico, compreendendo quais são os comandos de voo, como que se opera um leme, como que se opera um flap, como que se opera um manche aqui para fazer uma curva sem perder altitude, aquela coisa toda. Eu digo para vocês que o tempo de preparação para estudar as rotas, escolher os aeródromos, enfim, fazer todo esse estudo, ele foi grande para concluir o projeto. Então foi feito aqui com carinho, com atenção, e é muito legal. Foi uma experiência muito boa, né? Me permitiu aqui ter contato com outros conteúdos que são bem enriquecedores. Então tudo que eu posso dizer para vocês é o seguinte, foi oportuna e feliz a escolha da proposta de simular o sobrevoo sobre a região do Velho Chico, por tudo isso aí que nós falamos, tá certo? Pessoal, eu encerro então esse primeiro conteúdo que falou do planejamento relativo ao sobrevoo virtual sobre a região do Rio São Francisco, agradecendo aqui a paciência de vocês, a atenção, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês assistam os próximos conteúdos dos trechos propriamente dito. São paisagens muito bonitas. Eu já andei praticando, né, pessoal? Já andei testando algumas coisas aí. E eu vou largando os conteúdos aí conforme eu vou fazendo o vídeo da melhor forma. Mas eu já andei testando, né? No que eu fui planejando, eu fui testando. E é uma jornada incrível, né? Acho que quem embarcar nessa comigo vai gostar muito. Então eu agradeço a vocês que já estão que já assistiram esse conteúdo e estão propostos a assistir os demais. E eu preciso também agradecer e apresentar os meus devidos respeitos aos profissionais da aviação, né? Os pilotos aí que se dedicam a serem profissionais, seja na área comercial, na área militar, né? A gente pegar uma aeronave, tirar do solo, fazer um deslocamento e pousar em segurança, eu enxergo que exige muitas horas de estudo, exige muita atenção e a partir do momento que eu estou me atrevendo a entrar nesse mundo virtual da aviação, eu posso dizer para mim que os meus respeitos a esses profissionais aumentaram bastante. E também preciso, nesse conteúdo aí, nesse contexto de sobrevoar o Rio São Francisco, eu também preciso apresentar aqui os meus respeitos a todos aqueles que trabalham pela preservação do Velho Chico, né? Meus respeitos às pessoas que sobrevivem da pesca no Velho Chico, que dependem dele para a sobrevivência, né? Fica aqui também a minha gratidão e também o meu respeito para essas atividades. Então é isso, pessoal. Resumindo então, muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado e curtam comigo os próximos conteúdos. Fica aqui também o apelo para que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários.
Um forte abraço, saúde e paz a todos.